Queria começar agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês dois. Queria só lembrar, pessoal, teremos certificado como de costume. O certificado ele serve tanto para horas complementares na sua faculdade, como também só como um comprovante de participação. Nós temos algumas novidades aqui no Zoom, tá bom? Vocês devem estar vendo que o layout está um pouquinho diferente, tá legal. E a gente também tem novas reações, tá bom? Então, à medida que você for acompanhando o bate-papo e que você gostou de alguma coisa, vai lá e reage. Tem um coraçãozinho que você pode colocar, uma palminha, um joinha. Pô, faz sentido? Joinha. Falou alguma coisa que você gostou bastante? Coraçãozinho, né? E vai interagindo aqui com a gente, além de ter a possibilidade de mandar as suas perguntas. Eu vou desativar o chat, tá bom? Para que vocês fiquem focados no nosso bate-papo. Perguntas e respostas acontecem aqui no Q&A, tá bom? Então, mandem as suas perguntas de carreira, de vendas, aquilo que a gente vai debater aqui e vocês vão ter a oportunidade de aprender, tá bom? Estou super feliz e honrado, queria dar as boas-vindas, primeiramente ao Igor e ao Carlos. Estou muito feliz, honrado. Queria abrir para vocês só para dar uma boa noite oficial para o pessoal. Obrigado novamente pelo tempo de vocês. Bom, boa noite, Flavinho. Obrigado a vocês aí. Vai ser um prazer aí conversar com essa moçada toda aí, poder contar um pouquinho de vendas, enfim. Quem sabe a gente traz mais gente para esse mundo de vendas. Um prazer. Quem sabe a gente afasta alguns do mundo de vendas, enfim. Faz parte. Vamos ver. Faz parte do jogo. Vamos lá. Faz parte do jogo. O jogo. importante é que todo mundo procure aí alguma coisa que consegue realizar com felicidade, se realizar na vida, enfim. Então, acho que tem... Isso aqui é importante. Legal. Obrigado, Carlão. Legal. Boa noite a todos. Boa noite para ti, Flávio. Parabéns pela iniciativa, parabéns aí pelo projeto Vamos Subir e parabéns para quem está aqui com a gente, né? Tirando o seu tempo para buscar talvez uma competência nova e talvez até um rumo de carreira, né? E eu queria aproveitar essa abertura até para comentar uma questão, Flávio. Eu não falei contigo de propósito, de dar de surpresa. Para mim é um mega orgulho estar aqui com o Igor, porque o Igor, além de um mega de um amigo meu, assim, de vida, cara que eu tenho o maior carinho por ele, pela família, o Igor foi meu chefe por 2 vezes e foi um cara que digamos assim, me apoiou muito em vendas no início. Então, olha só, eu não te contei isso antes, porque foi por acaso nossos 2 nomes, mas eu estou super orgulhoso de poder estar dividindo espaço com ele, que é um cara fantástico. Boa. E é legal, assim, só fazendo um parênteses, Carlos, o Igor foi um cara, e é um cara que me influenciou muito, né? E tem me influenciado. Fiz alguns movimentos de carreira lá atrás, no meu início, cheio de incerteza, e ele foi um cara que me trouxe um guidance, uma visão, e você também, né? E olha como as coisas são. Então, te apoiou lá atrás, né? Você vem construindo, apoiando e gerando impacto em muitas pessoas também. E acho que a vida é sobre isso. É o que a gente deixa para o próximo e faz com que os outros, por que não, se tornem melhores do que nós. Então, que honra estar aqui com vocês. Queria, bem rapidinho, assim, frase aqui. Quanto tempo de vendas vocês têm? Carreira de vendas em negócios, começando agora pelo Carlos e depois indo para o Igor. Só para o pessoal entender. O pessoal que falou, 0 a 11 meses, mais de 5 anos. Quanto tempo vocês têm em negócios, go-to-marketing e vendas? De go-to-market a vendas, são os últimos 22 anos. Que legal. Boa. Pouquinho tempo, hein? Pouquinho tempo. Eu comecei com trabalho infantil, né? Então... O Bush vende há muito tempo, rapaz. O Bush nasceu vendendo. Quase. É boa. Eu não sou tão velho quanto o Bush, então, mas eu tenho aí, eu comecei minha carreira na área técnica, né? E de vendas eu tenho 16 aí para 17 anos. Que legal. Boa. Daqui a pouquinho a gente vai entender por que você veio da área técnica para a área de vendas. Eu queria começar, talvez contigo agora, Igor, e a gente vai fazendo esse bate-bola. Como é que você define, qual que é a sua definição da área de vendas, ou do papel da área de vendas? Olha, Flavinho, acho que acho que uma coisa que resume para mim, né? Eu vou tentar primeiro resumir, depois a gente explora um pouco, navega um pouco. Acho que vendas, ele é se é que o pessoal ainda sabe o que é um cartão de visita, né? Ele é o cartão de visita da empresa, né? Então, hoje, essa era digital, o cartão de visita quase morreu. Então, eu vou falar, ele é quase, na linguagem de hoje, o website da empresa, né? Porque ele é a primeira, em geral, é a primeira vez
que um determinado interlocutor, um potencial cliente, é tocado ou por um vendedor, ou por um conteúdo digital hoje, né? Ou por, enfim, alguma forma como você conseguiu tocar aquela pessoa. Então, eu te diria que é a primeira impressão. E então é super importante que a primeira impressão, né, seja boa. Né? E eu acho que esse é o grande, acho que resumindo o papel da área de vendas, como é que você gera uma boa primeira impressão. Né? E é claro que não é tão simples, mas de uma forma resumida, qual a função de vendas ali, né? E como vendas é importante, que vendas é importante, acho que toda empresa sabe, né? Acho que toda empresa tem uma área de vendas, independente dela ser indireta ou direta, independente dela ser digital ou não digital, ela ser física. No final, assim, toda empresa vai precisar vender, né? Para estar, vou dizer, para ser sustentável. Né? Então, mas resumindo, acho que a função da área de vendas é representar esse primeiro, gerar esse amor à primeira vista. Então, se você consegue gerar o amor à primeira vista, ótimo, né? Esse é um grande passo, né? É um grande passo para que você concretize aquela relação ali, que muitas vezes, e cada vez mais, ela é uma relação de longo prazo, né? As empresas hoje buscam estabelecer essa relação de longo prazo, né? E não mais uma relação de curto prazo, né? Então, mais importante ainda que aquela primeira impressão não só seja super bem feita, como também depois a vida a dois, né? Dessa parceria que passa a nascer ali naquele momento. Legal, legal. Vou resumir aqui em 2 pontos para o pessoal, Igor. Você trouxe algumas coisas que eu concordo 100%. Primeiro, vendas talvez seja a primeira forma de interação com o cliente, e algumas frases, né, alguns clichês, né, não sei se vale ou não, se vocês concordam, a gente pode aprofundar depois. A gente não tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Então, acho que vendas traz muito desse customer facing, né, da frente com o cliente. E você trouxe, né, nenhuma empresa pode crescer e se tornar sustentável sem vendas, sem trazer clientes, sem manter esses clientes. E você também falou sobre uma relação que é desenvolvida ao longo do tempo, uma relação de longo prazo e não só em transações isoladas ou uma situação de compra e venda. Obrigado por trazer isso e gostei bastante. Obrigado. Como é que você define, Carlos, papel da área de vendas? Oxigênio para a empresa. Né? Eu talvez, fiquei aqui, depois que o Igor falou, fiquei pensando, o que eu posso agregar, né? Ele colocou exatamente, eu acho que os 2 pilares fundamentais. Na verdade, uma empresa que não vende, ela talvez se eu fosse olhar uma companhia, obviamente que toda peça de uma companhia é relevante, mas as vendas talvez é o que mais pode dar saúde ou não para uma companhia, porque uma companhia vendendo bastante, eventualmente com alguma oportunidade de melhoria em algum outro processo, ela consegue ter tempo para ajustar. Mas uma empresa não vendendo, muitas vezes ela não vai ter tempo para ajustar na área de vendas. Então, eu colocaria que vendas, talvez, na minha visão, frente a tudo que eu já vi no mercado, eu colocaria que vendas, para mim, talvez o coração de uma empresa, sabe? O pulmão, sabe? Assim, é fundamental que continue no ritmo que tem que ser. E a grande oportunidade de mudança de vida das pessoas também, mas focando para o negócio, para mim, é o pulmão. Legal. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, sobre mudança, mobilidade social através da carreira de vendas. Eu sei que você tem uma história legal, o Igor também. Quando a gente fala de vendas, eu concordo 100% no que vocês trouxeram. E assim como outras carreiras, vendas têm passado por transformações. Até pelo advento tecnológico acelerado pela pandemia ou não, mas a vendas, né, a carreira em vendas, vem passando por muitas transformações. E vocês têm, 22 anos, né, 16 anos em vendas. Vou trazer para o Igor primeiro. O Igor, quais são as grandes mudanças que você tem percebido nos últimos anos na carreira e no papel de vendas? Eu vou começar pela segunda aí, né? Acho que no papel, eu acho que cada vez mais, assim, eu não sei, Flavinho, a gente brincou da música, né? Mas eu acho que tinha uma coisa que é antiga, mas que eu acho que ainda acontece, que é aquele vendedor de assinatura de revista no aeroporto. Né? Não sei quem já teve a péssima experiência de passar por isso, que é o tipo do vendedor que ele faz uma transação só com aquela pessoa, né? Porque aquela pessoa
depois nunca mais vai passar perto daquele guichê lá para ganhar o brinde da revista, né? Eu acho que a grande mudança foi essa questão de virar um relacionamento, de não ser uma coisa transacional. Tá? Acho que dos últimos 10, né, 20 anos, acho que a grande mudança foi de passar a ser sempre uma relação de confiança, de você realmente construir uma relação olhando um longo prazo com aquele interlocutor, com aquela empresa, né? Seja um consumidor, seja um cliente empresa. Então, acho que, olhando a grande mudança, para mim, acho que foi essa a grande mudança para vendas, né? Falando de carreira, acho que tem um pouco da evolução desse perfil, né? Cada vez mais a função de vendas, ela é uma função que exige conhecimento, profundidade, empatia. Empatia eu acho que sempre teve muito presente, né? Mas a empatia, hoje eu acho que ela é um conceito um pouco mais holístico, né? Porque quando eu falo empatia, não só naquela primeira impressão da pessoa realmente engajar, mas como é que você mantém o seu interlocutor, seja consumidor, seja empresa, engajado, né? E a forma como, em geral, você mantém hoje é realmente você agregando valor, você mostrando que conhece o seu cliente, você mostrando que você entende as dores do seu cliente, você propondo coisas que realmente atendem às dores. E acho que entra um aspecto super importante, que aí eu até adiciono na questão da evolução, que é a personalização, né? Cada vez mais, tanto o consumidor quanto o cliente empresa espera, né, uma relação muito personalizada. Né? Então, acho que isso também é uma evolução, mas que também hoje provoca uma mudança também grande acho que não no perfil, mas nas capacidades que uma pessoa de vendas precisa ter, né, ou precisa desenvolver. Legal, legal. Obrigado por compartilhar, Igor. Concordo com você e a gente vai explorar um pouquinho mais sobre isso. Para você, Bush. Eu acho que o Igor trouxe uma linha bem interessante, que a grande mudança da área de vendas, ela passou exatamente pelo relacionamento, né? Nós, como indivíduos, a gente passou a ter mais protagonismo na sociedade, né? Se a gente olhar alguns anos atrás, muitos que estão aqui nem nascidos eram, mas no passado, antes dos anos 2000, eu colocar o exemplo, a área de vendas era uma área transacional. Hoje ela é uma área que se espera que ela faça outros papéis de relacionamento, geração de valor, coisas do tipo, né? Porque a competição aumentou, o poder de decisão ele passou a estar mais na mão das pessoas. Antigamente não tinha muita competição, né? O mercado era mais controlável. Mas no momento que a gente passou a ter mais poder, as pessoas, aumentou a competição e com isso a exigência. Então, acho que a área de vendas ela evoluiu muito. Tem uma passagem, talvez muitos já escutaram, que assim, é uma brincadeira que o pessoal diz, a mãe vai pedir um emprego para um filho, ela chega, consegue um lugar para trabalhar aqui, ali, pode ser até em vendas, né? Antigamente tinha uma coisa mais ou menos assim, né? E hoje em dia não. Hoje em dia é uma profissão transformacional para a indústria e para as pessoas e que exige bastante competência, né? E da mesma forma, muito acessível para quem quiser se desenvolver. Então, eu acho que teve essa mudança, acho que levantou a barra, né? Da expectativa. E eu acho que isso veio muito por dois fatores. Acho que você colocou muito bem, o consumidor, o cliente, ele está mais empoderado, ele tem mais informações. Isso aconteceu pela tecnologia, pela globalização. Tem um estudo que foi feito, não vou me recordar de quem, que diz que 60% das vendas empresa para empresa, e aqui está um conceito, pessoal, B2B, business to business, né? Quando a gente vende de uma empresa para uma outra empresa. Numa transação de uma empresa para uma outra empresa, 60% das vendas, né, os compradores ou pessoas envolvidas naquela compra já chegam com a decisão tomada. Porque hoje elas têm informação, elas podem pesquisar, elas podem, via self-service, né, com autonomia, fazer o teste do seu produto. Então, a gente precisa, como profissionais de vendas e como profissionais em geral, subir a nossa barra, porque o mercado está mais competitivo.
Da mesma forma que tem compradores mais preparados ou empresas mais preparadas para comprar, a gente também tem profissionais de vendas e profissionais em geral cada vez mais preparados. Então, vendas, como o Igor e o Carlos colocaram tão bem, não é sobre uma transação isolada, não é sobre tirar um pedido, apesar, né, de haver essa imagem de muitos vendedores, a gente fala de uma venda mais consultiva. Se o cara já chegou com uma tomada de decisão, né, qual que é o meu papel naquele processo de vendas? Qual é o tipo de expectativa que ele tem comigo? E aí começa a mudar o nome do jogo. O vendedor ele precisa ser mais assertivo, mais técnico, mais personalizado, para que ele não erre, né, e não perca uma venda. Queria, talvez, trazer até nessa linha, perguntar se vocês têm algum comentário sobre isso adicional ou não? Eu acho que, Flávio, se você permite, acho que você tocou num ponto super importante, né? Na verdade, o processo de vendas, ele hoje começa muito antes da pessoa, né, ir buscar, né, e até ir se informar, como você colocou, e realmente o processo, eu vou chamar, da transação, hoje muitas vezes, e aí corroborando com o seu dado, né, ele muitas vezes o cliente já chega, né, hoje provavelmente a pessoa na hora que entra numa concessionária hoje, ela já definiu que quer comprar um determinado carro, diferente de como funcionava há 20 anos atrás. Então, toda a estratégia de digital hoje, do digital, né, ela é um processo de vendas. Né? Então, como é que eu gero conteúdo, como é que eu preparo o meu site para receber o meu cliente, ele é o meu showroom ali, muitas vezes, para justamente fazer esse convencimento, né, antes mesmo de eu ter tido alguém que entrou em contato com ele. Então, isso hoje é super importante, né? E assim, dentro das empresas, e é por isso que eu falo assim, muitas vezes tem aquele estereótipo, né, que é antigo do vendedor, do cara super simpático, né, do cara que fala bem, mas no final hoje tem muito vendedor, eu vou colocar aqui, que está por detrás dessa estratégia, né? Hoje vendas é uma ciência. Ela deixou de ser um cara simpático lá, batendo na sua porta, né, com uma oferta de 20 livros, com toda a informação do mundo lá, que é a famosa enciclopédia. Mas, então, hoje toda essa etapa do website, né, do seu conteúdo digital, de onde você está presente, para quem você está presente, tudo isso está dentro do processo de vendas hoje. E tem toda uma equipe por detrás disso, né? Isso não acontece sozinho. Então, e a equipe que prepara isso, e que hoje tem muita gente especializada e muito qualificada nisso, é parte da nossa equipe de vendas. Que legal. Tá? Então, isso é super importante. Então, assim, e eu acho que até conecta bastante com o que mudou, etc. A gente estava muito focado, talvez, eu num cenário B2B, né? Mas quando a gente olha a nossa experiência como consumidor mesmo e o que você trouxe, o processo de vendas ele está cada vez mais elaborado, né? Ele está cada vez mais sofisticado, ele está cada vez mais baseado em dados, né? Então ele tem evoluído muito, né? E tem se tornado uma ciência muito mais exata do que ela era considerada antigamente. Essa é a minha visão. Boa. Quando a gente fala de ciência, e aí, Igor, fica super à vontade para comentar, mas vou direcionar para o Carlos. Quando a gente fala de ciências em vendas, né? Só para tentar aterrissar, o que significa isso na prática e como é que a gente traz essa tal ciência para gerar valor para o cliente? O que significa hoje, na sua opinião, Carlos? Eu sei que a gente falou de ser mais consultor, mas o que é uma venda de diferenciação? Você fala bastante sobre isso, então eu queria trazer esses pontos e ouvir de ti. Na verdade, quando a gente fala de ciência, eu acho que talvez o pessoal confunde muito ou romantiza, não sei, muitas vezes tem vieses assim do tipo que a tecnologia é o meio qual transforma vendas. Na verdade, não. A tecnologia ela vem num caminho exatamente de escalar, né? A gente com a tecnologia consegue fazer talvez obter informações mais rápidas ou conseguir atender mais pessoas, mas o processo em si de vendas, a inteligência, a tecnologia muitas vezes o pessoal acha que ela vai fazer e ela deixa de fazer. Vou dar um exemplo, né? Para mim, ciência de vendas tem uma parte que é método, que é processo, é muito técnica, né? Não é aquele processo do vendedor falante, né? E tem um outro lado
que é unir dados e unir fatos. A gente fala muito de dados na sociedade, mas fatos, fundamentalmente, é o que muda. Por exemplo, se eu comprar um vinho do, sei lá, Carmener 2019 no site de vinhos, provavelmente o time de vendas ou o time de marketing vai começar a me ofertar um monte de vinhos, baseado nos dados de compra e perfil. Mas o fato é, eu bebo vinho ou eu comprei para dar de presente? Então, hoje, vendas, a expectativa que nós passamos a ter, ela é maior. Então, ciência de vendas hoje faz com que a gente tenha que ser mais estratégico, etc., e usar a tecnologia, obviamente, para poder escalar isso. Então, a minha visão é que hoje vendas ela está muito mais no bastidor do que na ação, né? O que o Igor falou antes, né? O número de pessoas, de empresas bem engajadas em vendas que trabalham fora do holofote é muito grande, né? Time que perfila cliente, time que analisa mercado, monta oferta, né? Então, acho que a área de vendas, ela cresceu muito em potencial e ela abraçou papéis que antes não tinham, papel de fidelização, papel de geração de valor, né? Então, eu diria que ciência de vendas hoje é usar a tecnologia para ter a melhor estratégia entre dados e fatos. Legal, legal. Gostei dessa analogia, dessa visão de dados e fatos, porque muitas vezes a gente está vendo algo e não significa aquilo se a gente não entrar no detalhe, tentar entender o contexto e etc. Excelente, obrigado. Ô Igor, eu queria trazer para ti especificamente, porque você comentou sobre a sua movimentação de uma carreira técnica para a carreira de vendas, e eu aproveito o gancho que o Carlos trouxe, né, da carreira de vendas muitas vezes ser uma carreira que sofre um pouco de preconceito. Eu quero que meu filho seja médico, que ele seja um advogado, mas, puxa, se não der, ele pode ser um vendedor. E muitas vezes é isso. As pessoas acham, pô, deu tudo errado, virou vendedor. Queria que você trouxesse a sua experiência de movimentação, por que você saiu da área técnica e veio para vendas, e de que forma vendas impactou, mudou e transformou a sua vida, e por que sei lá, as pessoas que estão aqui deveriam atuar em vendas. E aí depois eu puxo para o Carlos essa mesma reflexão. Bom, Flávio, vamos lá. Eu comentei rapidamente, né, mas eu comecei a minha carreira na área técnica, então eu sou engenheiro por formação, eu fiz engenharia mecatrônica e comecei trabalhando... meu primeiro emprego, chama formal, foi na Microsoft, e eu estava no time de projetos, então eu trabalhava até como developer, né, ou como gestor de projetos no final da minha carreira técnica, né, e assim, foi muito mais, eu acho que das oportunidades, nunca foi muito exatamente assim, poxa, eu quero ir para vendas, né, nunca foi tão pensado em vendas. O que eu sabia, o que eu tinha na minha cabeça, eu quero ir para a área eu quero ir para business, eu quero ter uma carreira executiva e ir para business. Esse era o meu mindset. E fui seguindo uma carreira técnica, fui crescendo, e um determinado dia tinha uma oportunidade interessante, eles queriam me oferecer uma oportunidade de ser pré-vendas. Falei, pô, legal, bacana. E aí eu vou para uma área mais próxima de business, saio um pouco mais da área técnica, e faz sentido para ir incrementando capacidades, conhecimentos, enfim, e solidificando, né, competências para seguir de uma carreira mais executiva. Aí eu virei pré-vendas, né, em seguida, acho que uma coisa que me ajudou muito aqui, assim, eu acho que o fato de ter sido um pouco antes de pré-vendas, assim, quando eu estava na área técnica, eu fiquei um tempo como uma função que era de evangelista de desenvolvimento, né? Então, eu viajava praticamente o Brasil inteiro fazendo palestras técnicas, né? De codificação, de tecnologias que a Microsoft lançava na época, enfim. Isso acabou desenvolvendo bastante. Eu nunca fui um cara vou colocar aqui, com vergonha em falar e nada, mas isso acabou me deixando muito mais afiado para falar em público. Então, me acostumei a falar muito em público, né, a dar bug na hora de rodar código em público, e aí você tem que fazer um malabares, né, conseguir endereçar aquela situação e sair do outro lado, enfim. Então, todo esse traquejo que trouxe esse período para mim, quando eu fui para pré-vendas, me ajudou muito, além de uma coisa que particularmente eu acredito muito, eu acho que todo bom vendedor hoje, ele tem que conhecer muito o que ele vende. Boa.
Então, assim, eu até particularmente eu falo, poxa, hoje, quando você vai comprar um carro na concessionária, a chance do vendedor conhecer menos que você, que já olhou o site, já comparou o carro, é enorme. Sim. Então, às vezes, a gente não quero nem escutar, porque o cara não sabe nem metade do que eu já acabei lendo no site, enfim. Mas, então, assim, acho que o vendedor hoje ele tem que estar muito capacitado, muito bem capacitado, ele precisa ter sido muito bem treinado. Eu acho que isso também é um papel fundamental, né, da empresa onde ele está trabalhando, né? E dele de ter a curiosidade de realmente, né, dominar e ser proficiente no assunto que ele vende. Boa. E o fato de ter sido um cara técnico por anos me ajudou muito na hora que eu vendia soluções técnicas, a ter muita proficiência das soluções e, inclusive, legal, tornar, às vezes, o conhecimento técnico mais palatável para a área de negócio. Tá? Então, isso me ajudou muito, que é aquela história que a gente brinca, às vezes, como é que, às vezes, hoje em dia, você tem dificuldade de explicar até o que você faz para sua mãe, né? Porque ela não entende um pouco do que você falou. E eu lembro quando eu mudei para a área comercial, a minha mãe me perguntou, mas você vai para a área de vendas? Então, tinha um pouco essa... Minha mãe é engenheira também, enfim, mas sempre trabalhou na engenharia mesmo. Então, ela, nossa, mas você vai para a área de vendas? Como se realmente, eu acho que um pouco o que o Bush colocou aqui na brincadeira, né, era uma coisa que tinha muito, assim, eu acho que tinha um pejorativo muito grande em cima do perfil do comercial, né, do perfil de vendas. Legal. E cada vez mais, né, acho que vendas, a função de vendas, ela cada vez vai exigir mais a parte de análise de dados, né? Então, os dados que a gente falou vai cada vez exigir mais estratégia, vai cada vez mais exigir capacitação. Então, por isso que eu falo que é uma ciência. Eu acho que quem acha que vendas não é ciência é porque não pratica a ciência de vendas, né? Que tem muito conhecimento para ser absorvido, tem muita coisa para se aprender ali, né? E hoje é um modelo super complexo, né? Se você vai fazer vendas diretas ou indiretas, se você usa os dois, como que um modelo canibaliza o outro, como é que você prepara o seu website, como que você vai fazer a sua estratégia de digital, como que você personaliza o conteúdo, que segmentação você vai atuar, enfim, hoje cada vez é mais complexo as coisas que você precisa preparar, ter de ferramenta, né? Pensar, organizar, enfim. Então, acho que como o Bush falou ali também, tem muita gente hoje, assim, tem uma área de vendas enorme dentro das empresas que não necessariamente estão falando com o cliente diretamente. Legal. Boa, boa. Show. Obrigado, Igor. Obrigado por trazer. E eu gostei muito do que você trouxe, da visão de entender muito bem o problema do cliente, conseguir, né, trazer uma solução através do conhecimento que você desenvolve. E aí eu vou falar pessoalmente para mim, e aí, Bush, por favor, né, já vou passar para ti. Acho que a coisa mais legal para mim em vendas, né, ou por que vendas, é que vendas, para mim, é a carreira mais democrática que existe, a que te permite escalar e acelerar de uma forma que talvez outras carreiras, né, elas não te permitem, né? Então, assim, financeiramente, inclusive. E uma das coisas que eu mais gosto em vendas é sair com a sensação de estou resolvendo o problema de um cliente e esse cliente é uma pessoa e essa pessoa tem uma família e a minha tecnologia, a minha solução vai devolver tempo para ele ou qualquer coisa do tipo. Então, acho que no final do dia, vendas está muito associada a resolver o problema das pessoas, a entregar valor para as pessoas e fazer com que elas tenham uma vida melhor, sem dúvida nenhuma. Carlos, o quanto vendas te impactou? Como é que para ti foi importante? Como te alavancou? Sei que você tem, né, algumas histórias legais. Fica super à vontade para trazer seus pensamentos. Eu acho que até para o pessoal que está nos escutando, muitas vezes a gente se coloca muito longe do ponto X, né? Muita gente, vamos pegar exemplo assim, muitos estão num ponto A e o sonho é estar num ponto B, e às vezes a gente vê uma distância tão grande e talvez a gente mesmo crie uma distância maior do que de fato ela é. E por que eu estou trazendo isso? Porque com 13 anos eu lavava caminhão, cara, sabe? Com 14 eu fazia xerox, então... E eu não caí em vendas à toa. Antes de vender, eu fui muito bom em alguma coisa. Eu acho que isso talvez é uma mensagem que o Igor mesmo fez, a mesma história. Eu fui técnico também, né?
Eu venho da área técnica, a gente, por coincidência, nós três aqui somos de uma mesma indústria, mas isso vale para qualquer segmento, né? Se eu trabalho com produto químico, eu conhecer muito desta indústria vai me dar diferencial. Então, independente de qualquer coisa, carro, etc. E a partir do ano 2000, eu acabei tendo a oportunidade. Eu descobri, na verdade, trabalhando numa empresa, eu era técnico, e se durante o dia eu escutasse o que os clientes queriam e à noite eu fizesse o que eles queriam, outro dia eles iam querer comprar. Então, eu tentei servir eles ao máximo. Eu entendi que vendas era servir. Era ser interessante, não interesseiro, né? Então, no momento que eu entendi isso, eu comecei a aplicar isso muito, muito, muito rápido. E aí que eu entrei em vendas. Eu entrei em vendas não foi porque eu queria vender, porque eu queria fazer dinheiro, porque, na verdade, isso foi uma consequência depois eu fui conhecer. Eu entrei em vendas porque eu vi que era a forma mais genuína de eu poder servir uma outra parte, resolver um problema, né, etc. Legal. Então, eu entrei em vendas assim, né, em 2000, nesse modelo aí. E vendas, sim, assim, eu tenho 3 pilares que eu digo para um profissional de vendas ter sucesso. Eu vou falar só do primeiro, depois a gente, talvez nas outras conversas eu falo do resto, mas um deles é técnica, né? Vendas é muita técnica. Assim, esquece essa coisa que nasceu com o dom de vendas. Na verdade, vendedor bom é que fala pouco, né? Ao contrário do que o pessoal acha, né? O pessoal confunde muito o vendedor falante. Até onde eu descobri pelos estudos, talvez tenha uma história melhor que essa, mas lá por 1800 e alguma coisa, teve a Corrida do Ouro na Califórnia. Isso levou pessoas do mundo inteiro para a Califórnia tentar pegar o ouro, né? Mas obviamente que o ouro acabou muito antes do que muita gente chegou. E aí eles usaram toda essa mão de obra que chegou lá atrás do ouro para ajudar a fazer as ferrovias americanas. E tinha muito asiático. E os asiáticos, como eles sofriam mais por ter o físico menor comparado às outras regiões, eles usavam um produto chamado snake oil, que era o óleo de cobra. Eu ia falar nas juntas, mas eu ia revelar minha idade, né? Mas vou dizer nas articulações, para ficar bonito. Eles usavam esse líquido escuro exatamente para tirar dor. E aí alguns oportunistas naquela época viram que aquilo podia fazer qualquer coisa, começaram a vender que aquilo curava calvície, que aquilo fazia qualquer coisa. E desde então vem essa imagem do vendedor falastrão, mentiroso, que tenta vender de qualquer jeito. Isso nos acompanha. E até hoje, a gente vai nos lugares, o cara não para de falar. A primeira coisa que eu dou de dica para quem quer trabalhar com vendas é assim, se tu fala muito, a única coisa que tu mostra é que tu é fraco, tu é inseguro. Né? Que o vendedor, ele tem que escutar mais do que falar. Então, fechando parênteses, não vou continuar falando disso, mas eu quero dizer assim, para mim, ciência é muito importante. Eu caí em vendas porque eu era um cara que queria servir, e vendas para mim é servir, né? E eu acho que a união disso, se tu tiver uma visão de querer ajudar a outra parte, ajudar no sentido de prover alguma coisa para resolver algo, e estudar bastante, não tem como tu não ter sucesso nisso. Boa. Obviamente que tem outras disciplinas, mas eu acho que isso é uma base para começar. Boa, obrigado, Carlos, obrigado. Eu queria agora fazer uma conexão com as possibilidades de atuação em vendas. Acho que os três estão, né, mais em tecnologia, com um background em tecnologia. Eu queria entrar um pouquinho assim na jornada do vendedor que entra ali, e eu queria pedir para você, Igor, quando a gente fala de possibilidades de vendas, né? Eu queria talvez quebrar ali no início da carreira, à medida que ele vai avançando, evoluindo. Como é que você vê as possibilidades de atuação? Vamos pegar até talvez a único, sem estender muito. Assim, quando a gente fala da estrutura de vendas, né, o que alguém, né, que atua no seu time de vendas pode fazer? É o cara que só vai estar vendendo ali com o cliente no telefone? Tem outras estruturas? Porque a pergunta aqui é justamente para expandir a visão das pessoas em quais são as possibilidades. Porque muitas vezes a gente está escolhendo uma carreira sem contexto e muitas vezes a gente se frustra. E muitas vezes a gente deixa de escolher uma outra carreira porque a gente não tem insumo. Então a ideia aqui é justamente expandir a visão em quais são as possibilidades de atuação numa área de vendas. Bom, Flavinho, vamos lá. Vou usar aqui, e se eu não esquecer nenhuma função, o Bush me ajuda aí também. Vamos lá. Acho que assim, como a gente falou aqui, são tantas ações, mas eu vou começar te contando um pouquinho, então, da Único, né? A área de vendas, eu vou colocar aqui, ela é bastante ampla, como a gente falou aqui. A Único é uma empresa B2B hoje, né? Então a nossa venda acontece para empresas, tá? Não para consumidores, tá?
E nessa relação de vendas B2B, vou começar falando desde onde a gente tem. Então, tem vou colocar do que a gente chama de time de inbound. O time de inbound é o time receptivo, né, de pessoas que entraram no nosso site e que pelo chat tiveram interesse em conversar com um de nossos representantes, por exemplo, tá? Ou que resolveram ligar, que hoje cada vez é mais raro, mas tem também, tá? Ou vieram pelo WhatsApp, por exemplo, enfim. Então, todo mundo que teve um contato nosso, né, vou colocar, de uma intervenção digital, acaba caindo no time de inbound, tá? Esse time de inbound é super importante, porque esse time ali tem que, de forma rápida, manter aquele cliente engajado, entender, né, o problema do cliente, né? E poder explicar como a gente ajuda a resolver aquele problema, para daí passar isso para o que a gente aqui dentro aí já é um representante de vendas que a gente chama, né? Apesar que a venda já começou no time de inbound, que é parte da estrutura, tá? Só um parênteses aqui, Igor. Então, a gente fala do time de inbound como um time responsável por qualificar um contato que veio através de qualquer canal que seja. Levantei a mão, quero falar sobre a Único. O papel da pessoa de inbound deixa eu entender quem é você, qual é o seu projeto, qual que é o problema que você está enfrentando, e aí entender se tem sentido e um fit para então passar para um representante de vendas. É isso? Perfeito. Boa, show. Então, ele faz todo... E aí, obrigado por trazer. Então, assim, essa qualificação do processo, ali do que a gente chama de lead, né? Naquele momento a gente chama de lead. Então, a qualificação daquele lead até a hora que ele passa para um representante, e ali, aqui dentro, na nossa metodologia, a gente chama de converte para uma oportunidade, se aquilo foi qualificado e atingiu nossos critérios ali, tá? De qualificação. Além do profissional de inbound, né, a gente tem uma outra figura muito, vou chamar parecida, e também muito estratégica, que é o profissional de outbound, né? O profissional de outbound são ações que a gente faz, né, para gerar demanda, né? E aí é uma ação mais ativa nossa, de entrar em contato via um e-mail, de entrar em contato via, por exemplo, uma mensagem de LinkedIn, né? Ou entrar em contato via uma ligação telefônica, né? Onde uma vez, claro, essa base veio de alguma ação nossa, né? Que capturou aquele contato, ou porque ele teve, em algum momento, passou por alguma iniciativa nossa que capturou o telefone, ou o e-mail, enfim, ou o perfil daquela pessoa, ou não, ou vendo uma ação organizada da empresa, de determinado perfil de empresa, a gente vai procurar determinado perfil de profissional para fazer uma ação específica, para falar de uma solução específica. Vai entender se aquela pessoa tem um determinado problema, se confirma o problema, ele qualifica, e a partir dali, ele qualificando, vira uma oportunidade e entra para a próxima etapa dentro de uma atuação do representante. A gente falou do time, e aqui a gente geralmente chama esse time o time de geração de demanda, né? Tanto inbound quanto outbound. Uma próxima etapa disso é o time que a gente falou de representantes comerciais, representantes de vendas, ou vendedores, ou account executives, aí tem vários nomes no mercado, né? E aqui, a partir dali, é passado para um representante de vendas, que é uma pessoa que vai desenvolver aquela oportunidade. Em geral, por que tem essa passagem de bastão, né? Em geral, esse representante de vendas, quando é uma venda B2B, ela é uma venda, em geral, mais complexa, ela é uma venda mais extensa, e aí depende também da sofisticação da solução que está sendo vendida, tá? Então, quando você vai ali fazer esse processo, você tem várias etapas dentro do processo de vendas, mas esse profissional, né, ele é responsável por conduzir, desde a hora que ele qualificou como uma oportunidade, ele recebeu a oportunidade, né, ele tem que fazer toda a identificação ali, propriamente da dor do cliente, como que a solução constrói valor para aquele cliente, como é que ele comprova o valor, né, que a solução traz,
A partir do momento que ele comprovou o valor que a solução traz, ele vai discutir com o cliente as condições comerciais, né? E depois vai fazer os trâmites comerciais ou entender com o cliente quais são as etapas do cliente também, para que ele também conclua o processo de compras, tá? Para depois finalizar a compra. E dentro desse processo, até como eu falei, eu, por exemplo, fui um pré-vendas, né? Você também tem uma figura que é de uma pessoa que está na estrutura de vendas, né, que muitas vezes a gente pode chamar de um suporte a vendas, mas não deixa de ser uma peça também super importante do processo, que é um time mais técnico, dependendo da solução, que suporta aquele representante de vendas ali com determinado conhecimento, com uma determinada profundidade para apoiar, né, na parte de identificação das alavancas de valores ali daquela solução, ou mesmo na etapa de comprovação do valor que a solução aporta ali para o problema do cliente. Legal. Tá? Show. Continuando aqui, e aí eu acho que eu comentei um pouco da vida, né, que cada vez mais é uma vida, é uma constante a relação com o cliente. Muitas vezes, quando você fala de uma solução no nosso mercado, você tem uma etapa também de entrega, né? Aí tem um time de entrega, em geral esse time não é tão visto como um time de vendas, mas é uma etapa super importante, porque se você vendeu um produto, você quer que ele seja muito bem entregue, para que o cliente realmente realize aquele valor daquilo que você comprovou com ele, tá? E a partir do momento que você entrega a sua solução, entra aqui na Único, entra uma figura que é do que a gente chama do Customer Success Manager, né? Do gerente de sucesso do cliente. Não. Que é uma pessoa que faz muito mais o acompanhamento da vida daquele cliente com o produto, né? E que vai cuidar com que realmente o cliente esteja realizando o valor que foi comprometido na etapa de vendas, né? E o retorno disso ao longo do uso da solução. Tá? E aí tem, complementando o time de sucesso, que a gente chama aqui, tem aí outras áreas que podem depois aportar. Então, se o cliente tem problema, tem uma área de suporte, né? Se o cliente tem ou dúvidas, que o CSM precisa ter uma área de suporte também técnica ao pós-venda. Enfim, aí começam a vir outras funções que são mais de suporte do que propriamente do que a gente considera a área comercial. E o próprio CSM tem um viés muito importante que a gente considera, eu particularmente na Única, a gente considera o Customer Success como uma pessoa de vendas, tá? Legal. Porque ele, à medida que ele constrói a relação com o cliente, ele também abre outras portas no cliente. Então, se você tem um portfólio, se na empresa que você trabalha ou na empresa que você quer trabalhar tem um portfólio com um bom número de soluções, o CSM passa a ser chave para que você também, mesmo sendo o representante comercial, possa também, em parceria com o CSM, abrir outras portas, e aí seria um trabalho muito mais aí do que a gente chama no jargão do mercado de farmer, né? De um trabalho de como é que você enriquece, como é que você nutre mais aquele cliente para que você também venda mais soluções ou soluções complementares lá. Boa. Ô Igor, você trouxe uma visão muito completa e obrigado por isso. Eu queria só destacar um insight, talvez até perguntar para o Carlos o que ele pensa, se é a mesma estrutura, se tem alguma coisa adicional. Mas você comentou, olha só, você comentou desde a pessoa que talvez é uma pessoa mais reativa, né, no recebimento ali de um contato para qualificar, a uma pessoa que é ativa, olhando para uma indústria específica, para um tipo de cliente específico, onde a gente quer abrir portas, né, com um representante ali outbound, né, o time de geração de demanda. Você falou sobre o vendedor, que a partir da oportunidade qualificada, ele vai conduzir o processo e ele tem o papel de, dependendo da complexidade da solução, trazer um pré-venda, trazer um time de solução, de comprovação nas suas palavras, enfim. E aí você comentou sobre time de entrega e time de suporte. Eu acho que o grande ponto aqui é que a organização de vendas ou as organizações da empresa devem estar muito alinhadas ao sucesso do cliente. Porque se a empresa estiver alinhada com a entrega de valor para o cliente, talvez todo mundo é vendas, talvez todo mundo é sucesso do cliente, talvez todo mundo está focado naquilo que mais importa,
né, naquilo que mais importa e no principal ativo, que é o nosso cliente, porque nenhuma empresa vai crescer ou se manter sem clientes. Então, eu gostei muito do que você trouxe e eu queria abrir para você, Carlos. Segue na mesma linha, tem alguma área de atuação específica que talvez o Igor não mencionou que para você é super importante? Não, acho que o Igor colocou tudo. Talvez eu falar com outras palavras, para tem muita gente que não vem do mundo de vendas, né? Quando a gente vai vender alguma coisa, talvez o primeiro grande desafio de um vendedor é ele conseguir conscientizar a outra parte, né, que existe uma situação para resolver, muitas vezes a outra parte, porque a gente pensa em vendedor só que é vendedor de loja, né? E a área de vendas, na verdade, para quem quer trabalhar na área de vendas ou ver um potencial, ela é muito mais do que isso. Isso é o varejo, né? Mas existe a área de vendas em que eu tenho soluções, eu tenho produtos para ajudar empresas que elas nem sabem muitas vezes que elas poderiam consumir. Então, eu tenho formas de, primeiro, despertar atenção, depois eu tenho formas de criar um engajamento, ou seja, no momento que eu descobri que eu poderia reduzir 10% de energia elétrica se eu comprasse esse produto do Igor, peraí, entendeu? Então, eu tenho que aproveitar essa questão e aí sim começar a gerar valor, né? Mostrar o produto, etc. Então, para isso, a gente falou de inbound e outbound aqui na conversa, né? Então, o que talvez para as pessoas entenderem uma tradução mais simples é assim: eu sou interessante antes de ser interesseiro. Vamos pegar um exemplo do dia a dia. Imagina que eu entro no Google agora e meu filho ganhou um cachorrinho, por hipótese, tá? Então, eu quero construir uma casinha de cachorro para o meu filho. Então, eu vou no Google e escrevo como construir uma casinha de cachorro. Nisso, podem ter empresas que fizeram um trabalho anterior de já explicar como fazer uma casinha de cachorro. Já tem um vídeo. E essa empresa, eventualmente, vende material de construção e ela já pode ter um link para você comprar os produtos que precisam. Esse é o tipo da situação onde eu capto o interesse de alguém para levar para uma área de vendas, continuar a venda. Que isso é quando eu trago, né, que é o inbound. O outbound, muitas vezes, para o pessoal entender, é quando, por exemplo, o Igor olha lá na empresa e ele diz assim, olha, para essa solução, tem 10 clientes no mercado que a gente vai gerar um grande retorno para eles se eles comprassem da gente. Então, é feita toda uma estratégia de como chegar nessas empresas, conseguir o acesso, comprovar valor para poder vender. Boa. Então, notem que vendas, olhando como processo, existem dois fluxos, mas o número de papéis que podem existir são muitos. Isso não tem que ser entendido como complexidade, isso tem que ser entendido como uma grande oportunidade, né? Porque quem escuta a gente falando, quem está 20 anos fazendo isso, que nem nós, desculpa que eu coloquei vocês na mesma idade que eu, tá? Perdão. Eu me senti ofendido. Eu imaginei. O Igor me olhou feio já senti. Mas na verdade é uma grande oportunidade, porque eu não preciso ser bom em tudo. Sim. Eu posso ser bom, eu posso me qualificar numa parte deste processo, né? E, obviamente, que com o passar do tempo, eu posso ir adquirindo mais competências e podendo crescer digamos, na estrutura que vendas traz de oportunidade para as pessoas. Mas o mais legal de tudo é que desde a primeira atividade de vendas que a pessoa se insere, ela tem uma opção de transformação social já para ela também, né? Porque vendas, por natureza, ela tem talvez a profissão com menor discriminação hoje de pré-requisito. Meritocrática. Você não tem uma discriminação de tipo, você não tem isso, aquilo. Não, vendedor, é resultado. Né? E acabou, né? Então, talvez o que eu quero ensinar para o meu filho, para os meus filhos, assim, fazer de algum jeito estar envolvido com alguma coisa que tem a ver com vendas. Porque a gente talvez não vender TI, tá? Talvez não vender TI, talvez. Mas no final a gente está sempre vendendo alguma coisa, negociando, Claro. trazendo nossas ideias. Então, assim, acho que independente da área, da atuação ou não em vendas, toda e qualquer pessoa deve desenvolver competências de um bom vendedor, que é a escutativa, que é personalizar a mensagem, que é conseguir mostrar valor agregado, Flávio, que é sim se comunicar, né? E só um complemento, desculpa te interromper. Não, fica tranquilo. Olha só, o pessoal também tem que botar na cabeça que vendas não é só quem transaciona trocas, né? Produto, serviço, compra, venda. Eu tenho que vender meu trabalho para o meu chefe. Eu tenho que vender para minha esposa que a gente tem que comer pizza hoje. Entendeu? Então, vendas é do dia a dia.
quem entender isso como disciplina vai se dar bem no seu trabalho, seja ele qual for. Porque vendas é uma disciplina hoje necessária. Porque, né? Conhecendo a Dani, não vai ter pizza hoje, viu, Não, Bush? certamente não. Nessa aí você perde, Bush. Nessa aí a gente precisa melhorar a técnica. Precisa melhorar a técnica aí. Na verdade, o meu problema se chama shape, entendeu? Eu tenho uns problemas, eu não tenho moral para... Boa. Boa. Eu queria... Você ia comentar alguma coisa, Igor? Não, eu acho que, só que, assim, acho que complementando um pouquinho também, que acho que muitas vezes, acho que o que você colocou é importante, né? Quando você tem um foco no cliente, toda a área vira uma grande área, eu não vou nem chamar de venda, né? Mas uma grande área de cliente, né? Uma grande área de cliente. Mas só complementando o que o Bush falou, assim, eu tenho, e não comentei aqui, né? E aí peço desculpas até para o meu time, assim, a gente tem uma área também, por exemplo, que a gente chama de Data Insights. A área de Data Insights não tem contato nenhum com o cliente, mas é que muitas vezes quem está por trás da inteligência, né, que a gente tem ali para preparar os trabalhos de inbound, para preparar os trabalhos de outbound. Né? Então, a gente tem uma área, por exemplo, de pesquisa de competição. Então, assim, toda essa área hoje vou chamar, que está na nossa estrutura aqui de Revenue Strategy, né, que é dentro da minha estrutura, ela prepara também, ela tem, eu vou chamar um trabalho muito cerebral, né, desde a definição de território, desde de construção de cota, desde toda a montagem, porque isso tudo também é preparar o time, né, a estrutura de vendas, né, porque você também distribuir as tarefas para cada de cada um desses componentes, do cara de inbound, do cara de outbound, do representante, né, do time de entrega, enfim, do time de sucesso, enfim, tem todo um trabalho por trás aí que é feito que também é um time, né, dentro da operação de vendas. O cara precisa conhecer também da operação de vendas para ser também proficiente nessas tarefas, tá? E muitas vezes ele não vê, porque ele ele é um pedaço do iceberg que está para baixo d'água, né? Tem muita coisa embaixo do iceberg hoje para o que aparece ali na área de vendas. Boa. Queria só, então, sintetizar esse tema, o tópico de atuação, com talvez o seguinte approach. Fazendo o trabalho de interação com o cliente na linha de frente ou não, você tem oportunidades em vendas. Você tem a oportunidade de ir atrás de um cliente, de negociar com ele, fechar um contrato, de ser um pré-venda, de estar mais envolvido na parte técnica, de interagir com o cliente no suporte. Mas tem outras áreas, como você trouxe, um time de inteligência, um time de dados, um time de produto que muitas vezes está conectado ao time de vendas. Não importa a competência que você tenha ou acha que não tem. Né? Você pode atuar em vendas e desenvolver essas competências que são tão importantes. Eu queria fazer agora uma conexão sobre competências de um bom profissional de vendas. Eu acredito muito que tem, né, o Carlos ele comentou, tem a técnica, tem os outros 2 pontos que eu vou querer que você traga, Carlos, por favor, mas tem muitas competências que um bom profissional de vendas ele desenvolve ao longo do tempo. A minha visão é que essas competências nem sempre são só as competências socioemocionais, de comunicação, de ser claro, talvez de ser um pouco persuasivo. Os melhores vendedores que eu conheci, e aí eu queria que vocês também colocassem a opinião de vocês, é um profissional motivado, drivado por processo. O melhor vendedor que eu conheço não é um cara que é gênio falando, engaja, mas ele conhece tão bem o processo de entender a dor do cliente, de conscientizar, de desenhar uma solução, de mostrar a comprovação que você falou, Igor, de mostrar os ganhos que ele vai ter, que ele tem muito sucesso. Então, assim, muitas vezes, e algumas pessoas podem estar pensando que vendas não é para mim, porque, eu não falo bem. Não, você pode ser o melhor vendedor se você tiver clareza daquilo que você precisa entregar para o seu cliente. Não sei se faz sentido para vocês, mas já queria passar aqui, começando talvez contigo, Carlos. Quais são as grandes competências, na sua opinião, de um bom profissional de vendas? Quero trabalhar com vendas, quero ter sucesso, o que eu preciso ter? Na verdade, assim, eu fiz um trabalho bem intenso em identificar, eu tentando simplificar, tá? O que um profissional de vendas tem como característica para ter sucesso mais perene? O cara não é aquele cara que teve um período muito bom de vendas, mas não conseguiu se estabelecer nesse mercado como um vitorioso, tá? Isso para qualquer segmento. Então, eu cheguei em 3 itens.
Obviamente que se a gente for fazer um detalhamento, a gente vai achar muito mais competências. Mas vamos pegar só esses 3 e dali a gente desce, na minha sugestão, tá? A minha visão. O primeiro deles eu falei, é técnica, né? Para mim é aquele que entende o processo, é aquele que entende o que ele consegue seguir as melhores práticas que aquela companhia tem de oferecer. Enfim, cada segmento tem as suas estratégias. É um cara que estuda bastante, tá? Segundo aspecto, para mim, é um cara que tem ambição, tá? Ambição é diferente de ganância, para quem está nos escutando, tá? Ganância é ruim, ambição é bom. Por que eu estou falando da ambição? Porque eu já vi muita gente que é boa de vendas, mas começou a ganhar um dinheiro bom e ela já não quer fazer o que ela fazia antes. Ela já não quer se sujeitar, na visão dela, a servir como antes. Então, a ambição é super importante, porque vendas transforma a vida de qualquer um. Tá? Pode transformar a vida de qualquer um. Eu não conheço um grande... Vou melhorar um exemplo aqui. Eu não conheço um bilionário, tirando quem é bilionário por herança familiar, mas não conheço alguém que fez fortuna que não tem a ver com vendas. Tá? Eu não conheço. A gente pode pensar aqui. Mas voltando, e o terceiro para mim é resiliência. Porque vendas é muito mais nãos do que sim. É muito mais o processo. E quando as pessoas entenderem que o não tem que ser comemorado, e cuidado como eu falo isso para não usar contra mim, né? O não é que tem que comemorar quando não dá certo. É que se por natureza tem mais nãos do que sims, por hipótese, a cada 10 visitas eu fecho 3 vendas, eu vou ter 7 nãos. Se eu não for resiliente a ponto de entender que aquele não faz parte do processo e, de certa forma, eu souber comemorar aquele não também, eu não vou curtir a área de vendas, porque ela vai ser mais negativa do que positiva. E muita gente não tem a mentalidade de conseguir lidar com isso, né? Então, se você é resiliente, estuda bastante e sabe servir, tem ambição, talvez são 3 pilares que fazem as pessoas performar. Obviamente, aí a gente pode entrar em competências. Puxa, aí nós vamos entrar um leque muito grande de soft skill e de hard skill, né? Aí eu deixo até um pouco para o Igor falar, porque senão eu vou seguir. Mas para mim, eu acho que são 3 grandes blocos que quando eu vou começar com uma pessoa, é a primeira leva que eu uso de filtro, talvez. Boa. Só para, então, relembrar. Estudo, ambição e resiliência. São as 3 grandes competências que você entende que um bom profissional de vendas deve ter e desenvolver. Certo? Boa. Certo. Show. Para você, Igor. Olha, acho que o Carlos trouxe aí 3 competências que, com certeza, são muito importantes no mundo de vendas. Talvez se eu pudesse priorizar, eu começaria pela resiliência, depois vou para a parte de conteúdo, né, de conhecimento, e aí, claro, a ambição, acho que é natural, até muitas vezes até da pessoa que vai trabalhar em vendas, né? Mas eu acho, como ele mesmo falou, tem que tomar cuidado não só com a ganância, mas com a pessoa perder, eu acho que perder a humildade, e aí eu vou colocar a quarta aqui, que para mim é perder a empatia. Boa. Né? E a empatia vem aí, a empatia é o caso com o que o Carlos também falou lá atrás, do escutar. Hoje o processo de vendas é muito mais você escutar e saber perguntar e escutar, né, o que é respondido para as suas perguntas, para que você realmente consiga construir o seu caminho ali dentro de um processo de vendas. Acho que, para mim, acho que complementaria aí só com a empatia e dentro da empatia com a questão de escutar e também saber construir aquele momento ali de relação com a pessoa que você está interagindo. Tá? Isso num processo, eu acho que a gente está falando muito de um processo pessoa com pessoa. Né? Claro que tem... isso se aplica, muito disso se aplica quando você tem um conteúdo digital, né? E aí muito disso se aplica a mensagem que você passa ali, né? O conteúdo que você consegue passar naquele conteúdo digital. Então, muito disso também eu acho que se aplica também numa relação onde você tem um conteúdo digital com o efeito que você espera da pessoa. Boa. Eu gostei muito do que você trouxe, Igor, e você falou da empatia. Eu costumo dizer assim, acho que independente de vendas, para mim tem 2 grandes competências que tornam um profissional bem-sucedido. Eu gosto muito da ambição, e a ambição é a segunda, mas a primeira para mim é a humildade que eu tenho muito para aprender
muito para executar, tem muita pista para acontecer, e você não consegue ensinar nada para quem é arrogante, para quem não tem humildade. Então, à medida que o vendedor ou o profissional ele é humilde, é aquela competência que vocês falaram da escutativa. Eu vou ouvir mais, eu vou reconhecer que eu tenho que melhorar. E talvez a sua jornada, ela vai ser uma jornada mais perene, mais sustentável, mais escalável, porque você mantém os pés no chão. E um grande problema que a gente tem na sociedade como um todo é o orgulho. As pessoas que acham que já não precisam fazer mais aquilo que elas faziam, que elas já chegaram num momento e num nível que, pô, isso aqui não é para mim. Então, eu gosto muito disso. Eu queria trazer um ponto, é fácil medir vendas, né? Resultados, né? Quando a gente olha. Mas eu queria separar, talvez, resultado de performance, né? E eu acho que vocês têm, né, muito conhecimento. O que importa em vendas é, de fato, resultado? Existe uma diferença entre resultado e performance? O que de fato faz com que o vendedor ele seja bem-sucedido? É somente o resultado, não é? E aí eu, né, como você falou por último, Igor, vou jogar para o Carlos e aí depois a gente vai nesse bate-bola. Cara, resultado é resultado, entendeu? Não tem como dizer que trabalhar em vendas e ter sucesso é não ter resultado. Não, tem que ter resultado. Só que muitas vezes o que a gente pode questionar é o intervalo que eu vou considerar o resultado. Onde eu quero chegar? A gente, por muitas vezes, faz um trabalho muito bem feito, mas ele, eventualmente, pode não trazer o resultado no período que se esperava. E aí cabe ao gestor, cabe à companhia entender que a performance daquela pessoa está muito condizente para trazer um resultado, mas talvez num prazo diferente. E aí entra da maturidade da companhia de lidar. Mas, no todo, tem que ter resultado. Porque se não vender, não se sustenta uma companhia. Né? Eu estou sendo mais pragmático na forma de falar. Então, o que eu quero trazer com isso? Tem muito, talvez, a questão no mercado que um vendedor que não atinge uma meta de venda num período, ele está no risco de perder o emprego. Não. Eu nunca trabalhei pensando assim com as pessoas comigo e eu nunca tive nenhum chefe, que eu me lembre assim, que me tratou dessa mesma forma. Agora, tem uma performance e, obviamente, que tem uma acuracidade de expectativa de quando vai ter o resultado, né? Então, nem todo vendedor tem resultado no mesmo período, né? Então, aí a performance considera, mas sem resultado não existe vendas. Não adianta a gente vir dizer aqui que o cara atende cliente muito bem, ele pode trabalhar em uma outra área, né? Porque vendas, no final do dia, é resultado. Legal. Boa. Boa. E para ti, Igor? Olha, Flávio, eu acho que assim, acho que o trabalho de vendas, e aí eu vou colocar aqui, eu concordo com o Bush, eu acho que o resultado, às vezes, ele não somente é o resultado da cifra, né? Porque eu acho que no final, qualquer empresa, né, que está vendendo, ela também ela tem outros aspectos que impactam ali. E eu vou colocar um pouquinho aqui, acho que até por estar numa empresa que é uma scale-up hoje, era uma startup há pouco tempo, e talvez isso seja parte até do meu aprendizado aqui. Eu acho que se fosse há um ano atrás, eu concordaria em gênero, número, grau com o meu amigo Bush aqui. Mas a gente passa a valorar outras coisas aqui, Flávio, que é o seguinte: dependendo do como aquele resultado foi conquistado, aquilo impacta na reputação e na imagem da empresa. Então, assim, muitas vezes a gente não olha isso na hora que a gente olha ali o resultado somente de vendas, tá? Então, você conseguir olhar o resultado, claro, ter o resultado, mas olhando também o como você atingiu aquele resultado é muito importante, porque às vezes você está depreciando a marca, ou seja, a empresa está perdendo valor, por mais que ela esteja alcançando aquele resultado de vendas. Então, no final, você está prejudicando a empresa num determinado ponto. Então, eu acho que olhando até com uma visão, às vezes, mais de acionista, né, do que de executivo, né, eu acho que quando você se preocupa, né, no como você consegue entregar o resultado e você consegue agregar valor à marca, à empresa também, né? Eu acho que isso é importante, você saber que o como, ele é um como que constrói, né, que melhora o relacionamento, que o cliente percebe melhor aquela empresa,
aquilo traz longevidade e aquilo vai trazer resultado melhor no prazo. E aí é um ponto, talvez um ponto que o Bush colocou, né? Em que período você olha, né? Você olha um resultado de um mês, de 6 meses, de um ano ou de 10 anos, né? Claro que às vezes, não, mas às vezes se a gente corta o espaço-tempo aqui num horizonte muito pequeno, você pode estar prejudicando a empresa em outras formas de ser valorada que você, no final, não está fazendo um bom trabalho, né? E às vezes existem essas brechas hoje em várias empresas, porque o modelo que determinada empresa adota é um modelo que não olha o como. E na hora que você não olha o como, você pode estar, no final, destruindo aquela marca. Você Legal. pode estar reduzindo o valor, apesar de entregar resultado. Até fazer um complemento que eu trouxe, quando eu trago a questão do resultado, é que, como é que eu vou colocar para você assim, cultura é inegociável, a gente nunca pode criar uma relação que o resultado é mais importante do que a relação. Às vezes acontece isso, né? Falta inteligência emocional, de pensar, acho que isso que eu trouxe é super importante para quem é novo, principalmente em vendas. Porque às vezes o pessoal que está começando em vendas não teve a vivência e acaba achando que tem que fazer de qualquer jeito. Tipo, se eu não trouxer o resultado. Entenda o seguinte, se tu te desafiou ao limite, tentou tudo dentro do que as metodologias têm e o resultado não veio a curto prazo, vai vir em médio, ele vai vir. Tudo que se planta, colhe. Você vai colher em algum momento. Agora, o fator que às vezes a gente também tem uma questão cultural, e eu acho muito legal o Igor trazer essa visão de uma empresa jovem e disruptiva, como é o Único, é o seguinte, a gente vem de uma sociedade que quem tem valor nas empresas é aquele cara que bateu a cota e que está com foto na parede. E muitas vezes aquele cara que plantou estratégias novas, de tentar fazer um modelo que é melhor para a comunidade, para o mercado, que vai trazer um retorno, seja direto ou indiretamente mais à frente, essa pessoa muitas vezes não ganha espaço. Então, é importante a gente cada vez mais criar esse tipo de espaço, porque a sociedade pede isso. E as gerações que estão chegando agora, elas valorizam mais isso ainda do que as gerações passadas, até porque as passadas não tinham opção de pensar desse jeito, né? Boa. E eu acho que um ponto importante aqui, Igor e Carlos, vocês trabalharam em empresas de tecnologia muito legais, empresas muito boas, e eu queria só trazer um ponto. Quando a gente fala de performance, quando a gente fala de outras competências, eu acho que resultado, né, para vendas é premissa. Entregar 100% do seu número e com o como correto, isso é premissa para qualquer vendedor. Então, a gente dá um check nisso. Só que existem várias outras coisas e várias outras fontes de dados para olhar uma performance. O quanto o cara é colaborativo, o quanto o cara gera valor para o ecossistema, para os pares, para os seus clientes da forma correta, o quanto esse cara preza pela cultura. Porque como você mesmo colocou, Carlos, às vezes a gente está tão focado, né, no resultado que a gente esquece de outras coisas. E muitas vezes, né, ter um cara que entrega 100%, né, que preza pela cultura, que gera valor, versus um cara que entrega 200%, mas destrói o time, aquele cara de 100%, ele vai ser mais importante. Então, acho que essa é a mensagem importante de trazer, porque, sim, resultados é a base, né? O como é a base, mas não adianta só olhar para o resultado se você não estiver cuidando de outros pilares, como o Igor bem mencionou e você também, que podem, em algum momento, gerar mais problema para a companhia do que aquela venda ou aquele cliente ou aquela transação específica. Então, muitas vezes, aí talvez uma mensagem para aqueles vendedores que estão passando por momentos desafiadores. São fases, né? Se você tem uma base fundamentada, você tem uma visão clara daquilo que você precisa entregar, em gerar valor, talvez aquele trimestre, aquele semestre desafiador, ele vai passar, né? A gente tem que pensar na nossa carreira em vendas e na nossa carreira como um todo, em uma maratona, não, né, uma corrida de 100 metros, por exemplo. Então, só queria também trazer esses pontos aqui, porque hoje eu estou numa posição que, cara, eu preciso de um cara que gere valor para o ecossistema como um todo, né, e que traga um ambiente saudável para todo mundo, entregando o resultado, obviamente. Faz sentido? Sem dúvida. Boa, boa. Queria até, a gente está chegando, né? Tá curto aqui o tempo, tá passando rápido. Quais são, a gente falava do currículo, né? Pô, eu conheço do pacote Office, né? O que alguém que quer entrar em vendas
precisa conhecer de tecnologia? Se você, puxa, conheça sobre isso, ou sobre esse processo. Tem alguma coisa que vem à mente de vocês para que a gente dê de insumo, para que o jovem, a pessoa que esteja aqui conosco, vá pesquisar ou tentar se especializar, que pode trazer vantagem competitiva num processo seletivo? Deixei aberto, hein? Sabe o que acontece? Eu acho que o mercado é muito amplo quando a gente entra nesse quesito, né? Pela natureza do que eu trabalhei a vida inteira, se fosse um profissional, eu tentaria entender mais sobre os papéis de vendas que existem, né? E conceitos, não conceitos complexos, mas entender o que é um CRM, entender que existem etapas de vender. Então, eu acho que esse tipo de conhecimento ele é muito importante. Tecnicamente falando, eu acho que a gente está num outro estágio da sociedade hoje que se aprende qualquer coisa muito fácil hoje em dia, de usabilidade, né, desse tipo de coisa. Eu acho que o mais importante são os conceitos, os princípios, sabe? Se a gente conseguir ter os princípios bem claros, se vai usar o CRM-A, o CRM-B, que são soluções que, né, para quem não conhece, que ajudam a gente ter uma melhor gestão de venda e gestão de clientes, seria o que eu entregaria aqui como uma recomendação. Eu acredito que profissionais que têm uma boa visão disso, independente de que eles vão trabalhar, eles saem na frente da maioria. Boa, né? boa. Legal. Boa. Para você, Igor. Eu acho, complementando, eu acho que a barreira hoje, né, não é uma barreira de hard skill de uma ferramenta em específico, né, de um software. Acho que é muito relacionado aí, acho que é o que o Bush colocou de princípios e processos, né? Então, você não entender bem, se você vai para uma empresa onde faz venda direta, saber o que é venda direta, saber quais são os processos de uma venda direta, se é uma venda B2B ou se é uma venda B2C, né? Então, acho que assim, é muito mais entender o processo, né, naquele específico que você está aplicando. Acho que hoje em dia tanto empresas quanto a própria internet provê ferramental onde você pode preparar uma apresentação, onde você pode preparar um conteúdo digital, não necessariamente precisa ser uma apresentação, pode ser um vídeo, né? Bush é um exemplo vivo disso, um rei dos vídeos aqui, faz muito conteúdo digital bacana, né? Fez muito também na carreira dele de vendas, ensinou muita gente a fazer também, enfim. Então, assim, e eu acho que ter essa criatividade também é muito legal. Acho que um ponto que você colocou lá atrás, Flávio, que a diversidade, né? Eu acho que a gente falou de algumas competências, e aí eu vou te compartilhar a minha experiência, tá? Você falou, pô, eu conheço, para mim, o melhor vendedor, né? Perfil A, ou enfim, eu acho que não existe o melhor vendedor, tá? Eu acho que assim, tem eu acho que para cada situação vão ter combinações de competências e características que vão funcionar, entendeu? E vão funcionar bem. Então, hoje eu acho que quando eu olho do sapato de um gestor, né, de vendas, eu tento sempre entender aquele determinado ambiente, cada determinada posição, quais são as combinações de competências que funcionariam, né? Porque eu acho que não tem uma receita certa. Eu já vi muita gente, o Bush é um estudioso grande do assunto, a gente já viu no nosso mercado grandes executivos tentarem criar o perfil ideal do vendedor e nunca funcionou nos mais completos e complexos estudos que a gente viu. Então, acho que assim, além de ser diverso, né, essa riqueza da diversidade é muito legal também. Boa. Então, hoje, muito que eu exploro com o meu time aqui que os times sejam diversos, porque essa complementariedade da forma como a pessoa trabalha, das ferramentas que algumas pessoas trabalham, tudo isso vai enriquecendo o time como um todo. Tá? Legal. Então, acho que não tem nenhuma grande ferramenta, acho que switch de produtividade, claro que a gente, hoje, né, a pessoa, eu vou colocar aqui, tem um alfabetismo de ferramentas, né, de você saber usar um editor de texto, de você saber usar uma solução de planilha, né, de você conhecer, como o Bush colocou, os princípios, né, o embasamento, mas não necessariamente eu particularmente, ninguém busca um skill de ferramenta, mas e sim uma combinação de competências. Legal. Show de bola. A gente vai tirar uma foto agora para postar.
aqui no nosso LinkedIn e a gente Poxa, que vai... você 1546, hein, Flavinho? A gente está com 1.500... Exato, olha só, pessoal. Se não subir mais, a gente nem tira, hein? Bora subir. Estamos com 1.500 pessoas aqui e aí a gente vai para as perguntas, tá bom? Eu queria, nesse momento, pessoal, que vocês colocassem a reação de vocês. Em um emoji aqui, o que foi esse evento agora, e eu vou fazer essa foto agora, é o momento de sorrir aí, ó. 1, 2, 3 e... Foi. Vamos postar, olha só, quantos estamos recebendo. Obrigado, gente, pelo carinho. É isso. Vamos para as perguntas, e eu quero trazer aqui as perguntas. Samara fez a seguinte pergunta: quais são as melhores técnicas de vendas? Como aumentar as vendas da empresa? Vou, enfim, deixar aberto para vocês aqui. Não sei se você quer começar, Bush, Igor, fiquem super à vontade. Tchau, Igor aí. Poxa, super ampla a pergunta, né? Porque, em geral, eu faria mais umas 10 perguntas para ela, justamente pelo que eu te falei. O vendedor tem que saber fazer pergunta, mas, enfim, eu acho não tem, acho, como ser uma receita tão direta, né? Para uma pergunta que é super ampla aqui, mas eu diria que o primeiro passo, e não a estratégia, eu vou chamar, é o de gerar aquela empatia, de escutar, de ter a humildade de querer entender, né, o que o interlocutor está buscando, né? Qual é a dor, qual é o problema, né? Buscar, conseguir iniciar esse processo de conversa, né, de investigação, vou chamar aqui, para que você possa ser efetiva, né, na interlocução e na construção do porquê do seu produto, né, do como o seu produto, o seu serviço, enfim, do que você estiver propondo ali, tem traz valor para o seu cliente. Legal, tá? Legal. Só para complementar, eu acho só que a essência para mim de vendas é servir, né? Então, se tu te posicionar com uma posição de servir, que é muito mais entender o que o outro precisa do que tu precisa, né, vender, talvez é o princípio que está por trás, né, das técnicas. E eu acho que a gente começa a perder a mão, né, Bush? A gente começa a se perder no processo de vendas quando a gente coloca as nossas necessidades e interesses na frente das necessidades e interesses dos nossos clientes. Então, acho que aqui está uma lição importante também, né? Não adianta colocar aquilo que você mais quer na frente daquilo que o seu cliente quer ou precisa. Então, eu gosto muito e obrigado por terem trazido esses insights. Tem algum livro específico de vendas ou algo que vocês queiram indicar para o pessoal? Além do livro do Bush, você quer dizer? Além do livro do Bush. Eu estava esperando, eu levantei e você cortou. A gente está ali. Boa, obrigado. Eu tenho um livro que eu gosto muito, que é um livro mais de negociação, mas ele tem a ver mais as relações, que é Como Chegar ao Sim. Legal. É um livro que eu acho que ensina muito sobre princípios de venda. Tem muito livro de técnica, de persuasão, de gatilhos, enfim, processos, receita previsível, tem vários, né? Mas eu acho que para quem quer entrar em vendas é um livro que vai mostrar muito como a forma de pensar em vendas. Então, Como Chegar ao Sim, para mim, é um livro que foi super importante quando eu li. Legal. Boa. E você, Igor? Flavinho, vou te falar que estou tentando aqui lembrar de um, mas tem... Eu estou tentando lembrar o nome em português, tá? Eu acho que é do Dan Ariely, chama Irracionalmente Previsível, se não me engano. Vai lá, Gaúcho. Esse aí, Previsivelmente Irracional. Esse para mim foi um livro muito bacana, tá? Para quem, seja vendas B2B, seja vendas B2C. O que eu acho legal? Esse livro é uma série de experimentos que ele faz, né? Sociológicos com o comportamento humano, né? De situações onde a lógica seria daria um caminho e a maioria das pessoas decide ao contrário. Enfim, eu acho que tem muita coisa bacana. Para mim foi um livro que eu li há muito tempo e me marcou muito, por trabalhar muito com a psique do ser humano, né? E como muitas vezes o que a gente pensa que racionalmente
vai gerar uma reação A, ela gera, na verdade, uma reação irracional, né? Do ponto de vista da racionalidade, não do ponto de vista do comportamento humano. Então, acho que esse livro, para mim, foi muito bacana. Legal, show de bola. Senhores, estamos chegando ao fim. Queria, assim, agradecer demais pelo tempo de vocês, pela troca, pelo aprendizado. Vocês trouxeram muito para a gente. Obrigado pelo give back. Obrigado por estar aqui com a gente, compartilhando o que vocês sabem, o que vocês desenvolveram, né, e obtiveram ao longo da vida de vocês. Acho que esse é o principal ativo. Então, a gente está super feliz, super grato. Eu queria, enfim, só abrir esses últimos minutinhos aqui para que vocês possam se despedir com uma última mensagem para as 1.500 pessoas que aqui estão conosco, e depois eu vou ficar com o pessoal para falar de algumas coisas. Certificado, vagas que estão disponíveis na Único para entrar no time do Igor. Carlos, não sei se vocês estão com vagas, me manda também que a gente vai compartilhar com o pessoal aqui, mas eu estou muito feliz e muito humilde de ter tido a oportunidade de mediar esse papo e conseguir a agenda de vocês dois para essa discussão, tá bom? Flavinho, parabéns pelo projeto aí, cara. Faz muito tempo aí que eu vejo seu trabalho. Cara, um exemplo aí, um trabalho super bonito. Então, como você falou, a gente tem aí, a Único hoje está com um pouco mais de 60 vagas em aberto aqui. É uma unicórnio brasileira, crescendo, né? Hoje, segunda maior empresa SaaS da América Latina. Acho uma história super legal e estamos contratando. Então, pessoal, por favor, Flavinho vai passar o link aí depois, tá? Quem tiver interesse em conhecer a Único, vem no nosso site, dá uma olhada na empresa, vai no LinkedIn, vê o pessoal quando posta. Tem bastante gente que posta muito lá da empresa. Acho que é importante entender a cultura da empresa, é importante ter esse trabalho também de identificar se tem um vínculo, né, cultural, e espero que a gente possa ter gente aí do Vamos Subir em breve aqui na Único. Boa, boa. Inclusive, eu estou lançando a hashtag agora, ó. Quero trabalhar com o Igor e Carlos. Vai lá no post e comenta, pessoal. Quero ver se vai comentar. Quero ver, já deixei o post aqui, hein? Tá lá no LinkedIn. Carlos, tá contigo. Não, eu acho que só deixar o meu agradecimento, como eu falei no início, agradecer o convite, parabenizar pelo projeto, dizer também que eu sou super feliz de estar compartilhando esse espaço com o Igor, que é um cara que me ajudou muito na minha carreira e se tornou um grande amigo. E quem quiser mais informação de venda, etc., eu acabei pivotando a minha carreira exatamente agora para ajudar nisso, né? Então, meu Instagram, que é Carlos Bush, tem formas de eu poder ajudar. E lá eu vou botar depois a questão das vagas, lá ou no LinkedIn, né? Independente, que no Grupo Primo tem, né? A gente é uma empresa de educação, então tem muita vaga para vendas, mas também de outras áreas. Mas a gente está muito longe ainda da Único, né? Então, não vou colocar assim. Sem modéstia, Carlão. Mas, cara, mega prazer. Super feliz de poder compartilhar com todo mundo aí. E contem com a gente, tá? Porque eu acho que assim, Flávio, tá de parabéns por iniciativa, por correr atrás, né? Mobilizar, não é fácil. Mas também te deixar super à vontade sempre que precisar. A gente vai estar sempre à disposição, tá? Que bom, fico super feliz. Ô, Igor, você tá no Instagram ou não? Ou você é aquele cara mais, reservado? Cara, meu Instagram deve ter uns 20 seguidores. No Instagram, uns 20 seguidores. Eu não, Vamos aumentar? não uso o Instagram. Ó, eu vou postar aqui, tá bom? O LinkedIn de vocês, tá bom? Pessoal, se não mandarem pelo menos 100 mensagens para cada um, assim, os caras falam, putz, cara, não devia ter ido lá. Manda para o Igor adora responder direct. Mas, ó, obrigado demais, gente. Foi ótimo. Eu que agradeço. Obrigado, Carlão, também. Muito bom te ver aí, cara. Realmente. Saudade de você. Um abraço, pessoal. Ó, devolvemos 3 minutos para vocês, hein? Ótimo. Valeu, obrigado. Fiquem bem aí, tá? Obrigado. Valeu. Um abração para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu. Pessoal, que aula nós tivemos. Obrigado pelo tempo de todos vocês, por terem